Oi, turma, tudo bem? Eu sou a professora Mayara Brasil e hoje nós vamos continuar com a nossa aula de filosofia, ciências e é o último assunto do capítulo. Isso significa que junto com esse vídeo vai vir uma atividade objetiva que você vai responder e olha, gente, seja honesto, não dê a sua resposta para ninguém, porque é um teste, você vai se autoanalisar. Essa atividade tem questões subjetivas, tem questões ali de dissertação, tem de marcar também, que é a objetiva, e aí você não precisa entregar a sua atividade para ninguém. Por quê? Porque é para você se analisar, para você ver se você está preparado, tá bom? Então nós vamos passar aí, vou estar passando para vocês a atividade junto com esse vídeo. E hoje nós vamos continuar o nosso assunto, ciência, né? O que é ciência, relacionado à tecnologia, diferenciado de senso comum. E hoje nós vamos falar sobre ciência e valores. O que é valor, né? O valor tem até um estudo que, se você quiser se aprofundar, porque esse assunto é muito grande, dá para você estudar, acho que 2 anos todinho dá para você estudar, que o valor é o estudo da axiologia. E aí você pode estar estudando em casa se você quiser se aprofundar. Mas aqui nós vamos ver o básico que nós precisamos para a aula de filosofia. Então, como a gente estava falando, a ciência envolve muitos valores, né? Valor, se você não viu essa aula, tem uma aula no meu canal muito boa sobre ética e moral, que eu fiz para o 8º ano, então se você quiser se aprofundar, você pode dar uma olhadinha lá. Então os valores geralmente são aqueles que norteiam o nosso comportamento, os nossos pensamentos, então valores cognitivos. O que é o valor cognitivo? Aqueles relacionados aos nossos pensamentos, aos nossos valores práticos do dia a dia, a nossa cabecinha, tá? Relacionado à nossa cabecinha, ao nosso modo de enxergar o mundo. Valores éticos são aqueles que estão relacionados ao que é bom para todo mundo, o que é bom para a sociedade, são aqueles valores que perpassam as gerações, mesmo passando diferentes contextos históricos, realidades diferentes, eles continuam sendo valores que, de certa forma, são como uma verdade absoluta, uma verdade coletiva que melhor mantém uma sociedade harmoniosa. Então são valores também. Valores políticos eles mudam um pouquinho de acordo com o tempo, o período histórico. Geralmente é como a gente vai resolver nossas situações, como é que nós vamos nos organizar, quais as leis que vão ser aplicadas. Então tudo isso aí a ciência também estuda. Então se você perceber, nós vamos ter aí uma ciência muito ampla. A ciência não é só química, não é só física, é também, e é muito importante mesmo. A Eliane, a Bárbara aí que leva vocês aí no laboratório, sabe o quanto é difícil esse componente curricular, tem suas próprias limitações, seus próprios objetivos, mas também a ciência é bem ampla, não é só a química e a física, é tudo que você possa imaginar. Os nossos valores étnicos, nossos valores éticos também, nossos valores cognitivos de comportamento, de pensamento, a como nós nos organizamos, como decidimos todas as coisas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses valores cognitivos, éticos e políticos. Vamos começar pelos cognitivos. Os cognitivos estão relacionados à imparcialidade, neutralidade e autonomia. Como assim? Toda ciência que eu for fazer, independentemente se é ciência da natureza, se é ciências humanas, eu preciso buscar ser imparcial. O que é ser parcial? É tomar partido de algo, né? Por exemplo, eu chego numa sala de aula, eu não posso dizer só do que eu gosto, eu tenho que falar também do outro lado, né? Por exemplo, eu não posso só falar de um assunto que eu tenho facilidade e pular as páginas do livro porque eu não gosto daquele assunto. Não posso, né? Eu tenho que passo a passo acompanhar vocês aqueles assuntos, porque é importante para vocês precisam ver os dois lados da moeda, eu não posso mostrar só o que eu quero. Por exemplo, eu não posso chegar numa sala de aula e dizer qual é o candidato que eu gosto e qual que eu não gosto. Eu posso até dizer isso se for uma questão pessoal, se eu for ali conversar com vocês sobre alguma coisa que vocês me perguntaram, mas eu não posso só fazer ali enaltecer um político e menosprezar o outro. Eu preciso mostrar para vocês o lado bom de um, as qualidades do mesmo, os defeitos dos mesmos. Depois eu posso mostrar o outro lado da moeda, eu posso mostrar também aquela outra fala com as suas qualidades e seus defeitos. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que não existe, gente, os dois lados da moeda, vocês têm que ouvir os dois.
E aí você tem que ter a liberdade de escolher. Eu não posso falar só o que eu quero, eu tenho que te dar o direito de escolha, eu tenho que te dar o direito de escolher o que você precisa, ou dar o direito de você ter a voz, a autonomia e você escolher aquilo que você quer, não o que eu quero. Eu não posso escolher por você, você tem que escolher, você tem que ver os dois lados e escolher qual que você quer ficar. E aí, isso é imparcialidade, é você se manter longe, você tentar ali não jogar nos dois, não jogar num time só, mas tentar mostrar os dois lados para as pessoas. Teorias corretas, com rigorosos padrões de avaliação, não tomar partido. Eu gosto de um, então eu vou falar só de um. Eu não gosto do outro, então eu não vou nem falar dele. Não pode. Muito menos falar mal de uma coisa que você não gosta, sem provas, né? Isso não é científico. Eu só posso falar alguma coisa, só posso falar uma coisa assim ruim, negativa, se eu tiver como provar aquela coisa, não porque eu acho. Como vocês viram já numa aula de filosofia, eu acho não é ciência. Ciência eu tenho que provar. Então, se eu não gosto de alguma coisa, eu preciso provar que aquilo ali não é bom, que é negativo. Eu não posso falar mal de algo só porque eu não gosto, porque eu fui criado assim. Eu tenho que provar aquilo ali com dados, com métodos rigorosos, com padrões rigorosos para que eu não caia no erro, porque a ciência tem que evitar o erro. Então, outro assunto é a neutralidade, que a neutralidade também está relacionada com a imparcialidade. É o não atender o valor particular, buscar não favorecer ou desvalorizar ideias generalizadas. Por exemplo, eu não gosto da garrafa, porque a garrafa ali tem o Mickey, odeio o Mickey, não gosto da garrafa. Gente, não pode, tenho que tentar ser neutra. Se eu não gosto do Mickey, eu vou dizer o seguinte, tenho que estudar lá a garrafa. Garrafa, vamos ver uma pessoa que não é neutra, né? A garrafa é muito feia, esse Mickey é horroroso, não gosto. Isso não é neutralidade, né? Neutralidade é pegar o objeto, mesmo não gostando do Mickey, eu vou analisar. A garrafa, ela é cilíndrica, transparente, tem os nomes vermelhos, tem ali o Mickey preto e branco, com as luvinhas, tampa preta. Isso é ser neutro, ou seja, eu não gosto, mesmo que eu tenha aversão, eu preciso estudar aquilo ali da forma que ele é e não como eu vejo. É claro que é um pouco difícil isso, porque cada um carrega a sua própria carga emocional, o seu próprio contexto social, né? Mas nós temos que evitar, né, colocar características nos objetos que não tenham uma comprovação. Eu posso até falar mal do Mickey, posso falar muito mal dele, mas eu tenho que ter provas, eu tenho que mostrar, no negócio não é bagunçado assim não, viu? Então eu tenho que buscar neutralidade, mesmo que o próprio ser humano não seja neutro, porque eu tenho as minhas limitações, é claro que eu tenho que buscar basear a minha fala em comprovações, em coisas que eu posso mostrar, eu posso provar. Se eu não consigo provar, se eu não consigo mostrar, não estude. Eu tenho que buscar ser neutra, mesmo eu não sendo neutra, mesmo eu tendo as minhas preferências, mesmo tendo os meus gostos, eu preciso buscar não ofender o objeto, a menos que eu tenha prova, tá bom? Rigorosa e científica. E outro é a autonomia. Por que tem autonomia, né, dentro dos valores cognitivos? Porque muitas vezes nós sabemos que tem algumas instituições que pagam para fazer propaganda de um produto, né? Tem muitas empresas que fazem propaganda do chá milagroso. Aí cientistas têm que provar, dar os seus pulos para poder dizer que aquele chá ali é milagroso, né? Então, nós sabemos que tem muitas empresas que patrocinam para que cientistas falem bem do seu produto. Mas a ciência ela não pode ser enganosa. A ciência tem que fazer estudos que possam ser verídicas. Ou seja, eu não posso afirmar o que não é verdade. Inclusive, é até um crime do direito do consumidor, viu? Se você fizer uma propaganda de uma coisa que não funciona e ainda envolver o nome da ciência, né, você pode dar até processo mesmo para a instituição. Mas nós sabemos que tem muita instituição que quer estudar determinados assuntos para favorecer o lado delas. Não pode. A ciência tem que ter sua autonomia. Eu tenho que estudar porque aquilo ali vai fazer um bem para a sociedade e não para um grupo de pessoas, não para uma instituição só,
não para um grupo de empresários. Eu preciso estudar porque aquilo ali vai fazer bem, não só para o grupo de empresários, mas para os outros também que existem naquela sociedade. A ciência ela tem que servir para todos. Lembra lá que a gente falou que se a ciência não é unificadora, não é ciência, a ciência tem que ser para todos, tá bom? O segundo e o terceiro valor, que é ético e político, né, é o seguinte: a ciência deve ser neutra, mas o cientista não é. Ou seja, o cientista tem a limitação das suas próprias épocas, da sua própria época. Tem um vídeo que eu falei aqui sobre ética e moral para o 8º ano, se você quiser se aprofundar, dá uma olhadinha lá. Mas aqui adiantando, o que é ético? Ético é o que é bom para todo mundo, né? Então, mesmo que eu tenha as minhas vontades pessoais, você precisa escolher um assunto que você gosta. Você tem que escolher um assunto que você gosta, é pessoal, né? Quando você gosta de uma coisa, aquilo ali é pessoal, né? Mas se eu escolho um assunto que eu gosto, eu preciso sempre voltar ele, o resultado final dele tem que servir para a sociedade em si, não só para mim. Tem que servir para todos, para que todo mundo tenha uma sociedade melhor. Então, mesmo tendo as minhas limitações da minha época, os meus gostos, as minhas manias, eu preciso ser ética, eu preciso respeitar as outras pessoas e eu preciso também fazer com que a minha pesquisa ela ajude os outros. Político é relacionado a esse convívio com as pessoas, convívio, decisões com as pessoas, para a sociedade funcionar. Então, isso aí é o convívio com as pessoas. E ético é respeito com essas pessoas, eu não posso desrespeitar essas pessoas. E aí nós entramos nos benefícios das ciências, para quem que essa ciência serve, né? Então, veja lá se você quiser ver o vídeo de moral e ética, tem no meu canal, tá bom? É importante que esses valores sejam verificados. Então, como é que eu vou ter certeza que aquele cientista que é limitado, aquele cientista que nós sabemos que não é 100% neutro, nós sabemos que todos os cientistas, ele tem seu próprio contexto, tem sua própria limitação, ele não é 100% livre de preconceitos. Todos nós, como a gente viu lá nas primeiras aulas, todos nós carregamos alguns preconceitos, todos nós carregamos nossas ideologias, todos nós temos isso, claro, né? Mas como saber que aquele conhecimento, ele não é preconceituoso, ele é voltado para o bem-estar de todo mundo, ético, político, cognitivo? Como é que eu vou testar isso aí, né? Esses valores sejam verificados. Então, nós vamos ter a comunidade científica, ou seja, outras pessoas da mesma formação, da formação semelhante, vão pegar aquela ideia, vão testar essa ideia, e aí, se essa ideia realmente se aplicar para outras pessoas, esses cientistas, que nós chamamos de comunidade científica, aprovam aquele estudo. Geralmente, quando você vai formar, gente, eu já passei por isso, quando você está lá no final do seu curso, eu fiz História na UEMA. Quando eu estava lá no final do meu curso, eu tive que estudar bastante para poder fazer a minha monografia, que é quase um livro, né? Eu falei muitas coisas nessa monografia interessantes, sempre visando essa questão da sociedade, do convívio com as pessoas. Mas aí, para ela ser aprovada, para passar, né, e para também ser publicada, ser colocada na biblioteca da UEMA, eu precisei escolher 3 professores que já eram formados, que já foram meus professores na UEMA, que já tinham aí doutorado, que já tinham mestrado, que já tinha conhecido tudo muito antes de mim, para poder verificar se o que eu estava falando era ético, se era político, se era cognitivo, ou seja, se era científico. Eu não posso afirmar algo sem passar por uma revisão de pessoas que também são da mesma área. Por quê? Às vezes tem erros que eu não consigo perceber. E aí essas pessoas que são formadas na mesma área que a minha, elas podem perceber um erro e eu posso corrigir esse erro. A ciência, ela é feita disso. Eu vou falar algo, tentar provar algo, eu tenho que mostrar para uma comunidade, para que essa comunidade possa me dar um feedback, possa me dar um retorno e eu possa crescer a minha pesquisa. Tampar os buracos, fazer ela ficar mais bonita, mais apresentável e mais correta. E aí tem que ser livre de quê? De interferência religiosa. Por quê? Não quer dizer que não existam pesquisas religiosas científicas, existem sim.
Só que a gente não pode ser parcial, né? A gente não pode tomar partido de uma determinada religião, né? Nós não podemos ser preconceituosos com a religião dos outros. Nós precisamos respeitar a religião dos outros. Se eu quero, por exemplo, estudar a cultura africana, eu não posso desrespeitar a cultura africana, falar que tudo que tem lá não presta. Eu preciso respeitar a cultura africana. Se eu vou falar sobre o catolicismo, eu vou falar que tudo que do catolicismo não presta. Eu tenho que respeitar a cultura, a crença catolicista. Então, eu vou falar aqui também sobre a interferência política. Não pode ter interferência política. Por exemplo, o cara quis publicar aquele assunto, mas o governo da época achou ofensivo, aí não pode publicar. Não pode também. A ciência tem que ser autônoma. E aí tem que fugir um pouquinho dessa influência política. Claro que a gente vai ver um pouquinho sobre responsabilidade social. Outra, interferência econômica, porque nós sabemos que algumas pesquisas são favorecidas, indústrias muito grandes aplicam dinheiro nela, aplicam dinheiro para investir nessas pesquisas e outras não. Nós sabemos que algumas pesquisas vão para frente e outras não. Por causa de quê? Por causa dessa interferência econômica. Algumas pesquisas param por causa de investimento do governo, porque às vezes o governo corta a verba porque acha que aquela pesquisa não é importante. Então muitas pesquisas deixam de acontecer por causa de interferência econômica, o que não pode acontecer, né? E nós sabemos que alguns cortes vão relacionados ao que o governo acredita que vai ser mais útil. Então a interferência econômica ela pode atrapalhar um pouquinho aí a relação da ciência. Outra, né, a questão da saúde, a interferência da saúde, porque nós sabemos que nós temos vários estudos aí que estão sendo ampliados para poder curar muitas doenças, mas como é feita de forma meio agressiva, elas têm que ser repensadas, têm que ser aceitas pela sociedade, aceitas pela comunidade científica. Então, muitas medidas elas não estão indo muito para frente porque é um pouco agressiva para a mentalidade do ser humano, é um pouco agressiva ali para a comunidade científica. Então, quais são os limites da ciência? A ciência ela pode ir até onde tenha responsabilidade social, ou seja, a ciência não pode invadir um espaço em que não quer ser invadido, ela não pode invadir o pensamento das pessoas, ela precisa entrar com calma. Por quê? Porque cada um tem suas próprias limitações. Se as pessoas daquela época elas se sentem desconfortáveis com algumas coisas, né, nós precisamos ir devagar, mudando primeiro a mentalidade das pessoas. E outra, o conhecimento não pode ser só saber por saber, né? Eu vou pesquisar só por saber e eu não vou ajudar ninguém. Então a ciência não pode ser assim, a ciência tem que ser feita para ajudar as pessoas, o convívio delas, os seres humanos, construir uma sociedade melhor em todos os âmbitos, para todas as pessoas, independentemente da classe, da cor, né, do gênero, da idade. Então nós sabemos que a ciência é para poder ajudar as pessoas. Se a pessoa faz por conhecer, só por conhecer, aquele conhecimento não vai ser útil, ou pelo contrário, vai ser um conhecimento que vai confundir mais ainda a população, é preciso trabalhar um pouquinho para que essa ciência ganhe sentido e possa ser aplicada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida me procurem e até semana que vem.